Você já teve aquela sensação de que tem alguma coisa errada com o mundo? Como se o clima estivesse mais pesado, as pessoas mais distantes e o amor tivesse evaporado do coração dos homens? Não é impressão, é sinal. E não é qualquer sinal, é um aviso do céu. E hoje, aqui no canal Luz do Mundo, você vai entender exatamente por que tudo isso está acontecendo e o que a Bíblia tem a dizer sobre os dias em que estamos vivendo. Mas antes de tudo, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para algo maior. Então já aperta no like, se inscreve no canal Luz do Mundo, ativa o sino de notificações e o mais importante, compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Você pode ser a ponte para o despertar espiritual de outra pessoa. O que você vai ouvir agora pode não ser fácil, mas é necessário, porque nós não viemos aqui para te entreter, viemos para te alertar. Essa é uma conversa séria, um chamado urgente, um confronto entre o que está escrito nas Escrituras e o que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Então respira fundo, fica comigo até o fim, porque a cada capítulo você vai enxergar com mais clareza o que está por trás dessa geração fria, indiferente e cada vez mais distante da verdade. E no final, você vai entender qual decisão pode mudar tudo. Vamos juntos desvendar o primeiro sinal, a raiva silenciosa e o gelo espiritual que está dominando os corações. O tempo do fim já começou. Já percebeu como as pessoas estão cada vez mais impacientes? Um simples atraso, uma opinião diferente, um toque no ombro, e já surge uma explosão, uma raiva que parece sempre à flor da pele. Mas isso não é apenas estresse. Há algo maior por trás desse comportamento. É como se o mundo inteiro estivesse sendo engolido por uma frieza que vem de dentro. Um gelo espiritual que tomou conta da alma das pessoas. A Bíblia já avisava. 2 Timóteo, capítulo 3, começa com um alerta poderoso. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E o texto segue descrevendo um cenário assustador. Pessoas amadoras de si mesmas, avarentas, soberbas, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas. Não é exatamente isso que estamos vendo por todos os lados? As relações se tornando rasas, os corações endurecidos, a sensibilidade morrendo. Essa frieza que paralisa os afetos não é apenas uma mudança de comportamento, é um sinal. Um indício espiritual de que estamos chegando ao fim. As emoções estão sendo sequestradas por um sistema que alimenta o ego, mas sufoca a compaixão. A raiva virou linguagem comum, gritar se tornou natural e amar virou exceção. Mas o mais perigoso é quando isso se torna rotina, quando você começa a achar que esse gelo é normal. E sem perceber, você também se torna parte disso. Os dias estão ficando sombrios, não porque falta sol, mas porque falta calor na alma, falta Deus no coração. E esse cenário não surge do nada. Existe uma construção por trás disso. Uma cultura silenciosa, sedutora, que foi moldando o comportamento das pessoas e removendo peça por peça os valores espirituais. Vamos agora entender essa construção sutil e perigosa. A cultura da impiedade. Aos poucos, sem alarde, uma nova cultura foi sendo construída. Uma cultura que rejeita a correção, despreza a santidade e ridiculariza a fé verdadeira. Vivemos em uma era em que as pessoas desejam um Deus que se encaixe em seus desejos. Um Deus sem cruz, sem confronto, sem autoridade. Querem promessas, sem compromisso. Querem bênçãos, sem obediência. É a cultura da impiedade. Esse movimento tem nome: espiritualidade morna. Aquele tipo de fé que tem forma, mas não tem poder. Que tem aparência,
mas não têm essência. Pessoas dizem Deus é bom, mas vivem como se ele fosse apenas um acessório para os dias difíceis. Vão à igreja, mas não o carregam no coração. Leem versículos, mas ignoram o arrependimento. E pior, se incomodam quando alguém fala sobre pecado, santidade ou verdade. 2 Timóteo, capítulo 4 já previa: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Essa profecia está se cumprindo diante de nós. Muitos preferem ouvir palavras que acariciam o ego, que alimentam a autoestima, mas que não transformam. E essa cultura, alimentada por mensagens vazias, tem efeito direto nas estruturas da sociedade. Porque quando tiramos Deus do centro, tudo perde sentido. O casamento vira contrato, a amizade vira conveniência, o respeito vira fraqueza. E o resultado disso é uma decadência silenciosa, porém devastadora, o colapso moral. Estamos presenciando o resultado da impiedade institucionalizada. Valores trocados por opiniões, princípios substituídos por desejos, verdades distorcidas em nome da liberdade. Mas onde tudo isso vai parar? Vamos seguir e descobrir como essa cultura está destruindo a base do que é certo e errado, e mergulhando o mundo em uma escuridão moral como nunca vimos. Está tudo virado. O que antes era errado agora é comemorado. O que era certo virou motivo de zombaria. A moralidade, aquela bússola interna que ajudava as pessoas a distinguirem o bem do mal, parece ter sido quebrada e jogada fora. A Bíblia foi clara. Os últimos dias seriam marcados por homens amantes de si mesmos, presunçosos, desobedientes aos pais, caluniadores, sem amor pela verdade. Isso não é exagero, é diagnóstico. E não pense que é só algo fora da igreja lá no mundo. Não. Esse colapso entrou em casa, destruiu famílias, desfez lares, rompeu laços entre pais e filhos. Hoje, vemos crianças que desprezam os pais, jovens que zombam da sabedoria dos mais velhos, adultos que se orgulham da sua própria rebeldia. E tudo isso é vendido como progresso, mas é queda. O colapso moral é como um veneno silencioso. Ele vai corroendo por dentro. O respeito morre, o amor vira interesse, o compromisso vira peso, e no fim, tudo se resume ao eu. O que eu sinto, o que eu quero, o que me dá prazer. É o império do ego. A sociedade virou um campo de batalha onde cada um quer vencer, mesmo que isso custe a destruição do outro. Mas sabe o que dói mais? É ver tudo isso sendo aceito como normal, como se fosse evolução, como se fosse liberdade. A verdade é que estamos assistindo à ruína dos fundamentos. E quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? E ainda há algo mais sutil. Algo que parece piedade, mas esconde a corrupção por trás de palavras bonitas e orações vazias. Agora vamos falar daquilo que parece espiritual, mas é uma farsa, a hipocrisia religiosa. É aqui que a coisa se torna ainda mais perigosa, porque uma coisa é a frieza do mundo, outra é a frieza dentro da fé. Pessoas que aparentam espiritualidade, mas por dentro vivem na mesma lama que criticam. A Bíblia não silenciou sobre isso, ela disse, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Isso é forte e atual. Hoje em dia tem gente que sabe versículo de cor, que canta louvores com lágrimas nos olhos, mas vive de mentira, traição e orgulho. São os religiosos da performance. Sabem tudo sobre rituais, eventos, ministérios, mas não sabem o que é quebrantamento. Estão mais preocupados com a imagem do que com a essência. Falam bonito sobre o céu, mas vivem apegados ao mundo. A hipocrisia espiritual é uma das marcas mais sutis do fim dos tempos, porque ela convence, engana,
disfarça o pecado com palavras santas, veste a vaidade de modéstia, usa o nome de Deus para justificar escolhas que ele jamais aprovou. E isso é grave, é um dos maiores perigos da fé moderna, parecer estar com Deus, sem estar. E o pior é que muitas vezes essas pessoas são vistas como exemplos, influenciam multidões, arrastam seguidores, mas o fruto revela tudo. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos da hipocrisia são o orgulho, o julgamento, a rigidez e a falta de amor. Mas e quanto a nós? Será que também estamos caindo nesse engano? Será que não estamos, mesmo sem perceber, alimentando um tipo de fé baseada na aparência? Chegou a hora de olhar para dentro, e isso exige coragem. Vamos juntos fazer um mergulho profundo em nós mesmos, no chamado a autoavaliação. Agora, a conversa é com a gente. É hora de parar de apontar o dedo para o mundo, para a cultura, para os religiosos e olhar para dentro. O apóstolo Paulo foi direto: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, porque o verdadeiro arrependimento começa com autoavaliação. Não adianta ter uma Bíblia na estante e um coração cheio de orgulho. Não adianta estar em todos os cultos se sua alma vive longe de Deus. Autoavaliar-se é reconhecer onde está errando. É admitir: eu preciso mudar. É sair da negação e encarar o próprio reflexo. Duro, sim, mas absolutamente necessário. Porque só quem reconhece que está doente busca cura. A Bíblia não chama ninguém para o fingimento. Ela nos chama para a verdade. E a verdade começa com arrependimento. Não o remorso de ter sido descoberto, mas a dor genuína de ter ferido o coração de Deus. O Espírito Santo não quer acusar você. Ele quer convencer você. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele faz isso com amor. Mas esse amor também corrige, exorta e transforma. Então pense: suas atitudes revelam alguém que vive pela fé ou alguém que vive pelas emoções? Suas palavras edificam ou ferem? Seu coração está disponível para o Espírito Santo ou fechado em orgulho? Essas perguntas são como espelhos e é hora de encará-los. E quando a gente começa a se avaliar, a primeira coisa que precisa ser domada é a língua. Porque a língua é pequena, mas tem um poder que muitos ignoram. Vamos agora entender por que o que sai da nossa boca revela quem realmente somos. A língua, um pequeno músculo, mas um gigante no mundo espiritual. A Bíblia compara a língua ao leme de um navio, algo pequeno que dirige um grande corpo. Tiago, capítulo 3, é direto: a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Forte, né? Mas é verdade, porque com a língua a gente constrói ou destrói, cura ou mata. Muita gente ora, jejua, busca, mas continua soltando palavras que ferem, amaldiçoam, zombam, humilham e não percebe o quanto isso compromete sua vida espiritual. A língua é um reflexo direto do coração. Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Se há veneno na língua, é porque há algo podre por dentro. A língua descontrolada gera fofoca, divisão, mentira, engano, brigas. Quantas famílias já foram destruídas por palavras malditas? Quantos filhos se afastaram dos pais por palavras ditas no impulso? Quantas amizades morreram por frases que nunca deveriam ter sido pronunciadas? Palavras são sementes e elas geram frutos. Mas o contrário também é verdade. Palavras podem curar, levantar, animar, salvar. Um simples "estou orando por..." Você pode mudar o dia de alguém. Um Deus é contigo pode reacender a esperança. Por isso, o crente precisa ser mestre da sua própria boca. Falar com sabedoria, silenciar com discernimento, louvar com intensidade. Domar a língua é um sinal claro de maturidade espiritual. Não é fácil, mas é possível. E tudo começa com a consciência do poder que há nela. E esse poder vai muito
além do que pensamos. Ele toca destinos, molda realidades e carrega consequências espirituais profundas. Vamos agora entender por que nossas palavras podem mudar o curso da nossa vida. Provérbios 21, versículo 23 diz: "O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias." Já parou para pensar nisso? Suas palavras podem ser a causa do seu sofrimento ou da sua vitória. A Bíblia também afirma: a morte e a vida estão no poder da língua. Não é metáfora, é realidade espiritual. Quantas pessoas carregam traumas por causa de palavras cruéis ditas na infância? Quantas deixaram de seguir em frente por terem ouvido: "Você não vai conseguir"? E por outro lado, quantas renasceram com um simples "eu acredito em você"? As palavras moldam identidades. Elas são como martelos invisíveis que constroem ou derrubam tudo ao nosso redor. O inimigo sabe disso e por isso tenta usar sua boca como instrumento de destruição. Mas Deus também quer usar sua boca como instrumento de vida. Quando você abençoa, profetiza, consola, ensina, intercede, você libera poder. E esse poder não vem de você, ele vem do Espírito que habita em você. Por isso, vigiar a língua é proteger seu próprio destino. Toda vez que você diz algo, você está liberando direção sobre sua vida e sobre a vida de quem te ouve. Que tipo de direção você tem dado? Palavras de ânimo ou de medo? De fé ou de dúvida? De esperança ou de julgamento? É hora de consagrar sua boca a Deus. De deixar que o Espírito Santo guie não só seus pensamentos, mas também suas palavras. E essa consagração começa no lugar mais íntimo da caminhada com Deus, a oração. Agora vamos mergulhar nesse lugar secreto, onde tudo começa a mudar. Quando tudo desaba, o que sobra é a oração. Mas não qualquer oração, não aquela feita por hábito, por medo ou por rotina. Estamos falando da oração que toca o céu, que quebra correntes, que move o coração de Deus. A oração verdadeira transforma ambientes e, principalmente, transforma corações. A Bíblia nos mostra isso do começo ao fim. Ana orou e gerou um profeta. Elias orou e o céu se fechou. Daniel orou e o leão perdeu o apetite. Jesus orou e o céu se abriu. E você tem buscado a Deus em secreto ou só quando está tudo desmoronando? Porque o lugar secreto é onde Deus forma guerreiros. É onde Ele limpa, cura, direciona e fortalece. Mas muita gente trata a oração como um último recurso, um socorro apenas nos dias ruins, quando na verdade ela deveria ser o ar que respiramos todos os dias. Orar é abrir a alma, é dizer: Deus, eu não consigo sozinho. É rasgar o coração, não as palavras. É admitir fraqueza e encontrar força. É onde lágrimas viram sementes e milagres nascem. A oração verdadeira nos coloca de joelhos, não só fisicamente, mas espiritualmente. Nos faz menores, para que Deus se torne maior. E nessa humildade, o Senhor começa a agir. Ele cura feridas antigas, derrama paz no meio do caos. Dá direção quando tudo parece confuso. Se você quer ver mudança na sua casa, no seu caráter, nas suas emoções, comece pela oração. Porque quando você ora de verdade, o céu responde. Mas a resposta do céu exige uma coisa: decisão. E é sobre isso que falaremos agora. A decisão que pode mudar tudo. A vida é feita de escolhas. Pequenas, grandes, simples ou difíceis, todas carregam consequências. E no mundo espiritual não é diferente. Você pode ouvir todas essas verdades, sentir Deus te tocando e ainda assim sair do vídeo sem decidir nada. E isso seria trágico, porque o céu está te chamando para uma mudança real. Josué, diante do povo, disse algo poderoso: escolhei hoje a quem servireis. O tempo do depois eu vejo acabou. O tempo do quando der já passou.
O Espírito Santo está dizendo, é agora, porque quanto mais você adia, mais seu coração se acostuma com o que é errado. E uma hora, você nem sente mais. Mas Deus não te trouxe até aqui por acaso. Se você chegou até este ponto, é porque o Senhor quer um acordo com você, uma aliança nova, uma vida nova. Não uma religião, mas uma caminhada diária, sincera e profunda com Ele. Isso exige renúncia, sim, mas também traz paz, direção, sentido e principalmente salvação. Chegou a hora de decidir, continuar no mesmo ciclo, alimentando os mesmos erros, ou romper de vez com tudo isso, se render ao amor de Deus, dizer sim à voz que te chama, entregar-se por completo, sem reservas. Essa decisão não muda apenas o seu momento, ela muda seu destino eterno. E se você ainda tem dúvidas, calma. Vamos para o último capítulo, o chamado mais profundo. A última chance de dizer, sim, eu estou pronto, porque o céu está esperando uma resposta. E agora chegou a hora. Chegamos ao momento mais sério deste vídeo, o chamado final. Não é o fim da história, é o começo de uma nova jornada. Mas essa nova caminhada só começa com uma decisão clara: voltar-se para Deus com o coração rasgado, sincero, sem máscaras. Não estamos falando de emoção passageira. Estamos falando de conversão verdadeira. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso quer dizer que há um tempo para o arrependimento. E esse tempo é agora. Não depois, não amanhã. O amanhã pode não vir. Mas hoje, agora, você tem a chance de entregar sua vida por completo nas mãos daquele que nunca te abandonou. Esse chamado é para quem está cansado da aparência, para quem já não aguenta viver preso no mesmo ciclo, para quem sabe que precisa de libertação, cura, renovo. Deus está te chamando do jeito que você está. Não precisa estar perfeito, só precisa estar disponível. O Espírito Santo quer habitar em você, te guiar, te fortalecer, mas a chave está na sua mão. Então, pare agora. Respira fundo. Fecha os olhos. Fala com Deus como um filho fala com o pai. Diz, Senhor, eu volto, eu me arrependo, me transforma. Faça isso. E o céu inteiro vai se mover em sua direção, porque Ele é fiel para perdoar, restaurar e salvar. Agora, se você sentiu essa palavra, comenta aqui embaixo. Qual parte mais falou com você? Eu quero saber. E não esquece de deixar o seu clique, seguir o canal Luz do Mundo e ativar o sino para continuar recebendo palavras como essa. E claro, compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. E agora, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele vai te levar ainda mais fundo nessa caminhada. Te vejo lá. Que Deus te abençoe.